Olá, estamos aqui para mais uma pílulazinha de psicanálise. Como vocês já sabem, eu sou Daniela Lamarca, professora da graduação de uma universidade particular, e lá eu ministro aulas de psicanálise, mas também aulas como psicologia do adulto e idoso, epistemologia, história da psicologia e entre outras. No momento eu estou ministrando a disciplina psicologia do adulto e do idoso. E aí eu fiz algumas reflexões, né, com os alunos. Hoje nós até realizamos, né, uma visita técnica da disciplina ao Museu do Amanhã. E alguns alunos me questionaram, né, nossa, Dani, mas, né, qual seria a relação aí dessa visita técnica, né, ao Museu do Amanhã com a nossa disciplina? E aí, assim, quando a gente chegou lá, né, a gente se deparou com várias questões, né, as questões ambientais, questão de população, questão até mesmo da nossa genética, né? Tem uma frase muito interessante lá no museu que é: a vida é um código, né? E é muito interessante porque a gente para pensar no Museu do Amanhã qual é o nosso futuro e qual é o futuro da nossa população, né? E a gente sabe que com as tendências tecnológicas que nós temos, com o avanço da medicina, a nossa população está ficando cada vez mais idosa, né? E também numa realidade muito mais tecnológica, né? E a gente sabe que alguns idosos têm resistências, né? E dificuldades de entrar nesse mundo da tecnologia, né? E a gente vê também logo depois do movimento pandêmico, né? Muitas agências de banco fechando e aí tudo muito digitalizado nos aplicativos. Para o jovem, né? Para o jovem adulto, ou até mesmo para os adolescentes e para alguns idosos também, por que não? Isso é uma prática ok, né? Assim, que as pessoas aderem e é melhor porque não fica em fila e tal. Mas para outros pode ser muito complicado, né? E isso acaba excluindo de alguma forma, né, essas pessoas que têm esse perfil, né? Então, a gente precisa parar para pensar e para conversar sobre a questão, né, de ser idoso hoje, né, nessa nossa cultura, uma cultura que preza sempre a rapidez, né, a perfeição, né, onde que o idoso ficaria nisso, né? Porque ficarmos idosos, de alguma forma, é a gente saber lidar com a nossa castração, né? Porque o nosso corpo vai envelhecendo, o nosso corpo não responde mais como respondia, né? Quando nós éramos mais jovens. Então, antes, para eu me recuperar de alguma coisa, de algum evento, eu me recuperava muito rápido, agora não, né? Antes eu conseguia correr uma maratona numa velocidade X e agora não, porque eu tenho um corpo que começa a dar sinais de que ele tem agora limitações. As limitações, claro, que podem surgir também em outras idades, não só no idoso, né? A gente sabe que deficiências físicas, né, e outras coisas mais, mas se a gente for pensar numa, como é que eu vou dizer, numa normativa, né, nós sabemos que normalmente, em sua maioria, os jovens têm um corpo saudável, têm um corpo que ainda não apresenta faltas, castrações. E aí eu fico pensando como que esse jovem hoje vai envelhecer, né? Um jovem, como nós chamamos, né, os nativos digitais, né, que são as crianças agora, né, de 6, 5, 4 anos, né, e que estão completamente inseridas nessa lógica da rapidez, do instantâneo. Como que elas vão envelhecer, né? Como que elas vão lidar com esse período que é um período, né, de castração? Sabemos também que com o avanço da medicina, os idosos também estão diferentes, né? Estão menos, diríamos, né, castrados de alguma forma, porque dá para contornar algumas coisas, mas a gente sabe que a gente não contorna em absoluto o real. E aí eu vou deixar para uma próxima aulinha para a gente falar sobre a relação, né, do idoso com esse encontro com o real, que é um pouco que a psicanálise vai tratar, né? Então, mas essa visita técnica, né, para o amanhã, a gente pode pensar sobre essas questões, né, de como que nós vamos envelhecer, como que é o idoso do futuro, como que vai ser essa população, se nós vamos ter que mudar os nossos hábitos,
e que a vida é uma eterna adaptação e transformação. E como que vai ser o nosso amanhã, né? Porque se a gente for parar para pensar, ser idoso é o nosso amanhã, se tudo der certo, né? Porque morrer jovem significa que eu vivi pouco. Mas então a gente pode refletir sobre essas coisas, né, nesse encontro da visita técnica, e deixo aqui uma sugestão. O Museu do Amanhã, todas as terças-feiras, é gratuito. Não percam essa oportunidade. Bom, espero que você tenha gostado da pílulazinha de hoje. Nós vamos continuar falando um pouco sobre o adulto, e acompanhe a gente aqui no nosso canal, e até a próxima. Tchau, tchau.